Olá, pessoal, passando aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, essa oportunidade de ouro que está na praça, as inscrições já estão abertas aí, e a gente vai fazer uma análise geral desse edital aqui pela LS Concursos e também falar um pouquinho do nosso pós-edital, pois a LS Concursos já está com pós-edital para este certame, aí, para você ter um estudo realmente de qualidade. Eu vou falar desse pós-edital com vocês, tá? Sou Jordana Moura, sou oficial de Justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aqui também logrei êxito em ser nomeada para analista da área judiciária, analista da área judiciária do TRT, bem como escrivã de polícia. Vamos falar do TJ Rio Grande do Sul, sem muitas delongas, que é esse concurso maravilhoso. O início do nosso pós-edital se deu dia 1/9/2025, com essa banca sempre muito polêmica na FGV. A gente sabe que a organização da FGV deixa um pouco a desejar do certame, mas é uma banca realmente renomada. A gente tem que confiar aí assim, não só na questão de ser uma banca idônea, né, mas também nessa questão que eu acho muito pontual a gente confiar na FGV, que não tem muito aquele esquema de na hora da prova ter uma desorganização ali, questão de fraude, é uma coisa muito pontual. Então, assim, é uma banca renomada. A gente tem que se animar, apesar do português dela desanimar um pouquinho, pessoal, mas a gente tem que se animar que é uma banca de referência e hoje está dominando aí os concursos públicos. Então, é a consagrada, porém polêmica, FGV. O grau de escolaridade exigido é nível médio e superior, a depender do cargo, tá? A lei lá que exige, né, que já foi declarada constitucional, ela exige nível superior para o cargo de técnico, não se aplica ao judiciário estadual, mas apenas ao judiciário da União. Portanto, TJ do Rio Grande do Sul, ser um tribunal estadual, não entra nessa exigência. Então, técnico judiciário, ele tem ali a possibilidade de ter nível médio completo ou equivalente, tá? E o analista da área administrativa, ele tem que ter curso de graduação na modalidade de bacharelado em administração pública, ou em ciências contábeis, ou em ciências jurídicas e sociais, ou em economia. E você que quer ser a JJ, curso de graduação na modalidade de bacharelado em ciências jurídicas e sociais. Portanto, bacharelado em Direito, privativo de bacharel em Direito. A carga horária do TJ Rio Grande do Sul, que é um padrão, é 40 horas semanais. Lógico, tem alguns tribunais aí, como o próprio TJPE, que a carga horária, o regime é de 30 horas semanais, 6 horas diárias, mas não é o caso da maioria dos tribunais, inclusive federais, e também não é o caso do TJ Rio Grande do Sul, carga 40 horas semanais, tá? Nosso planejamento de estudos, como eu gosto de frisar, né, se deu no início, no dia 1/9, e assim, tá bem interessante para vocês chegarem com esse estudo todo mastigado, tá? Você que quer ser quaisquer desses cargos aí, lembrando até que esses cargos são os cargos-chave desse tribunal, para a questão de quantidade de nomeação, né? Apesar de ser cadastro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não vou me antecipar, mas é um pós-edital realmente feito para você resolver sua vida, estudar com assertividade para você conseguir aí lograr êxito na sua aprovação. As inscrições também se deram do dia 1/9, já iniciaram, acredito que às 16 horas, e se darão até dia 26/9. Então, praticamente 26 dias para você fazer a sua inscrição, portanto, não perde tempo. Faz a sua inscrição e paga assim que você puder, imediatamente. Não deixa para pagar no último dia, pelo amor de Deus, tá? Porque isso pode fazer toda a diferença. Inclusive, tensão, né? São situações que a gente não pode abrir espaço, que toda a energia se destine a estudar e se preparar de maneira determinante ali a aprovação. Tá? Então, assim, a taxa você vai ter que ter para fazer técnico R$ 118,70 e para você se inscrever para analista R$ 270,84, tá? Lembrando que você vai fazer lá a prova em alguns dos lugares que tem no edital, as opções, mas esse concurso, você pode escolher o local da prova, mas o concurso não é regionalizado. Então, o local da lotação, da sua posse, realmente vai ser aí por todo o Rio Grande do Sul. O que também aumenta a margem, porque às vezes quando você faz regionalizado, tem a questão da sorte, né? De você escolher uma região que de repente teve a nota mais baixa, que teve um nível de concorrência menor, tem que ter um equilíbrio nisso. E aí, quando você faz um concurso que não é regionalizado, também tem suas vantagens, que você está ali num listão mesmo, assim, né? Um peneirão mesmo. Então, fica bem mais
abrangente aí a tua probabilidade. Aí você fala assim, mas eu não queria ir para tal cidade. Sim, beleza, você não queria ir para tal cidade, mas digamos que você fosse nomeada hoje para essa tal cidade. Será que você não iria, ainda que fosse para tentar fazer uma remoção com o passar dos meses ou anos, ou até mesmo para se experimentar ou para ficar lá estudando para outra coisa? Então, sabe, não coloca obstáculos para o seu projeto. Vai fundo, vai com fé que vai dar certo. A prova, como vão ser 2 cargos diferentes, a prova vai ser no dia 23 de novembro, né? Essa primeira prova, e a outra prova no dia 30 de semana, tá? Então, assim, a prova para analista vai ser no dia 23, vai ser primeiro, e a prova para técnico vai ser no dia 30 de novembro. E a duração da prova é de 4 horas, das 13 às 17 horas, tá? Então, aí as cotas, embora seja cadastro de reserva, a gente sabe que lá no TJ do Rio Grande do Sul, assim, tem muitos cargos vagos, né? São mais ou menos 8.500 servidores no TJ Rio Grande do Sul. Então, se os cargos vagos giram em torno de 10% a 20%, a gente vê aí cerca de 1.700 nomeações possíveis, né, no decorrer. E a gente está falando de cargos vagos, mas podem ser criados novos cargos, tem as próprias vacâncias, nos 2 anos prorrogáveis por igual período, tem as aposentadorias, tem a rotatividade de pessoas que passam em concursos mais convenientes à sua realidade, né? A gente não pode, por exemplo, eu passei para, como eu falei no início do vídeo, eu passei para analista, então, quando eu passei para analista, mas eu já era oficial, eu deixei aquela vaga para outra pessoa, não só no TJ, como no TRT. Eu lembro que quando eu estava para assumir o TRT, eu recebi alguns telefonemas de algumas pessoas que o pessoal descobre, né, telefone da gente, para saber se eu ia assumir, porque a pessoa tinha interesse e tal, e não vou, obrigada. Então, assim, essa coisa da rotatividade. Então, pensa que essa lista vai rodar e que se você não deixar o seu nome nela, você vai se arrepender, sim. PCD 10% das cotas, existem cotas aí para PCD, 10%, negros 20% e indígenas 3%, tá? Lembrando que cadastro de reserva é o registro, mas a gente sabe que as nomeações são muito extensas aí e que, de fato, é colocado cadastro de reserva mesmo para não haver uma vinculação, né, do tribunal com essa questão do direito adquirido e tal. Mas vamos falar um pouquinho do que interessa, né, para a gente se animar e para estudar. Vencimento inicial, vencimento básico, R$ 9.226,01. Lembrando que isso é o vencimento básico de você que vai ser analista judiciário da área judiciária e da área administrativa do TJ Rio Grande do Sul. Aí você me fala assim, mas só, entre aspas, né? Só isso, só esse vencimento, gente. Tem outros valores que podem ser agregados a esse vencimento básico, tá? E eu trouxe um pouquinho deles para vocês. Auxílio refeição, R$ 2.054,94, ou seja, mais de R$ 2.000 de auxílio refeição, lembrando que sobre ele não incide nenhum imposto. Auxílio creche para quem tem filho, de R$ 941,66 para o filho que estuda na creche ou que tem babá em turno integral, e para aquele que tem uma creche ou uma babá em meio turno, R$ 627,77. Existe também uma gratificação especial de plantão, que gira em torno de R$ 658,00 por plantão, até R$ 691,00, né? 691,56. Tem as assessorias, que aí você dá uma olhada no plano de cargos e carreiras, e naquelas possibilidades que tem, não só no plano de cargos, que também é muito bom, tá? O plano de cargos deles é muito bom, mas também tem no regimento ali do tribunal, tem a questão das assessorias, você pode ver os valores que são os mais variados e fazem uma composição remuneratória muito satisfatória para o fim do mês aí, para o seu fim do mês. Saúde, R$ 500, essa gratificação de desenvolvimento institucional, que é de acordo com a questão do desenvolvimento lá do TJ, né, com essas bonificações, o servidor ganha aí, atualmente, a GDI, 363,27, e assim, eu coloquei, ficou até cortado, mas eu sei muito bem, estudei muito bem isso que eu estou passando para vocês. O TJ Rio Grande do Sul, hoje ele está convertendo as suas férias em pecúnia, claro. Se você quiser, caso o servidor queira, ele pode vender ao TJ Rio Grande do Sul até 20 dias, e claro, de acordo com a necessidade do próprio Tribunal de Justiça e com a dotação orçamentária ali. Aí você me pergunta, mas eu vou vender as minhas férias? E como é que eu vou ter férias? Lembra que você venderia até 20 dias, você ficaria com 10, e como o recesso é de 20 dias por ano, então você teria em torno da saúde e lazer, você teria direito aos 30 dias, né? Porque o servidor ele tem um recesso forense também,
tá? E aí o vencimento inicial do técnico, R$ 4.843,63, também composto por aquelas gratificações, que quando você soma, eu vou até voltar um pouquinho para as gratificações, lembrando que tem um plano de carreiras e é uma jornada de 40 horas semanais, então não é nada de outro mundo, não é 6 por 1, né? Não é uma coisa tão puxada, e você tem a possibilidade de assessoria, de crescer, de progredir no plano de progressão ali dentro, fica uma remuneração bem satisfatória. Se a gente for fazer uma soma assim geral, só do vencimento inicial mais auxílio-refeição, o teu salário ele já passa de R$ 11.000, né? E aí se você tem filho, auxílio creche e tal, seu salário já passa de 12.000, se for o turno integral. E aí tem as assessorias, tem a saúde. Se você vamos pegar só auxílio refeição e a saúde, que seria 11 inicial, tô falando primeiro dia, porque com 6, 7 meses você já assim, as coisas vão melhorando, mas vou falar primeiro dia, primeiro mês, né, de salário. 9, 10, 11, 11.500, 11.700, quase R$ 12.000. Você tem assim, sem precisar de GDI, sem precisar de gratificação, sem dar nenhum plantão, sem ter filho, não tenho filho, não pago, né, que não é o meu caso, mas se for o seu, não preciso de auxílio creche. Então, sem nada disso, você já recebe mais de R$ 12.000 no seu primeiro mês de salário. Fora que você tem as pós-graduações, tem esses acréscimos que você pode colocar na sua remuneração, tá? Então, é isso. O vencimento não se apega a isso, lembrando que tem um plano de carreiras e você pode progredir ao passar dos anos. E é interessante, gente, eu acho que eu acho que esse PDF aqui não ficou, quando salvou, não ficou, deu uma entortada, mas que bom, que eu estudei muito bem tudo que eu estou falando para vocês, então tenho tudo decorado mesmo, memorizado, tá? E por isso aí é uma mera ilustração para mim. Essa prova objetiva para técnico do Poder Judiciário, né, do TJ Rio Grande do Sul, que é o nível médio de escolaridade exigido, ela abordará 80 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. Então, aquela prova padrão FGV que a gente já conhece, inclusive em língua portuguesa, cuja quantidade de questões será de 28 questões, tá? Então, 28 de língua portuguesa, para você que quer ser técnico, 24 capricho em raciocínio lógico, a parte de legislação, 16 questões e noções de análise de dados e inteligência artificial, 12 questões, totalizando 80 questões objetivas. E, gente, que é isso? Passa? Ó, eu vou falar agora. Pronto, falei já para vocês. Vamos lá. E aí, a gente também tem 80 questões para analista, não está aqui, mas eu posso te falar com muita exatidão que a gente vai ter essas 80 questões para analista. Você quer ser analista da área administrativa, português, administrativo, constitucional, legislação, análise de dados, inteligência artificial e administração pública e administração financeira e orçamentária, tá? Para você ser analista da área administrativa. E para você ser analista da área judiciária, as disciplinas vão ser 9 disciplinas. Português, direito administrativo, direito constitucional, direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, também a parte de legislação, também análise de dados, tá? E IA, e você aí vai fazer tudo também. Quando você estuda com a gente, você vai ter os simulados, então são essas as disciplinas que você vai estudar. Tá, esse aqui, ai, como ficou, a tabela ficou torta, mas vamos lá, isso a gente conversa, é legal a gente abordar isso. Se você vai fazer para o cargo de técnico do Poder Judiciário, você tem que acertar no mínimo 17 questões de língua portuguesa, no mínimo 14 questões de raciocínio lógico, no mínimo 10 questões de legislação, no mínimo 7 questões de noções de análise de dados e IA, e também acertar no mínimo 48 questões do total da prova objetiva, né? No total ali. Então, assim, isso tudo tem no edital, mas a gente só está conversando um pouquinho rapidamente, então tem que ficar muito atento aos mínimos, né? Tem umas provas que, assim, conhecimentos gerais, tantos por cento. Peso 1, é raro, mas acontece. Peso 1 ou peso 3 para as duas. Então, né? Ou peso 1 para... Não, esse caso aqui, ele é muito específico. Porque, assim, não dá para você dizer, eu vou negligenciar português da FGV, porque, afinal de contas, não, você tem que fazer 17. E você lembra que no total são 28, tá? Então, tem que ter esse cuidado
com essa prova de português, por exemplo, e nas demais, para você realmente não ser desclassificado, tá? Para você plantar aí sua semente. Agora vamos falar um pouco, e também na de analista também tem essas necessidades de mínimos conforme as determinações editalícias, tá? Agora vamos falar um pouquinho da LS, porque a gente veio falar um pouquinho para vocês também do planejamento de pós-edital da LS, do TJ Rio Grande do Sul, que está sendo feito com todo carinho, com todo esmero, por uma equipe de mais de 40 pessoas envolvidas nesse projeto. Aí temos alguns dos nossos professores orientadores, eu não sei se você conhece algum de nós, ou se você está conhecendo o LS Concursos agora, mas nós somos pioneiros na área de consultoria, de mentoria para concurso público, pioneiros, ou seja, temos mais de 16 anos no mercado. O que veio é depois de nós, o que veio foi depois de nós. O que veio não foi algo inovador, entende? Então, é uma plataforma própria, é uma tecnologia própria, certo? E é realmente um grupo ali totalmente sintonizado com áreas autônomas. Existe a área de tribunais, que é a que eu faço parte também, e é que é sobre ela que a gente está conversando agora, posto estarmos falando sobre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas também a área de controle e planejamento, a área fiscal, e somos muito fortes na área policial também, com uma gama muito boa de aprovações, inclusive na Polícia Federal, recentemente tivemos muita aprovação, tive um aluno agora que foi nomeado na Polícia Civil do Estado de São Paulo, então a gente também está colecionando aprovações nas mais diversas áreas, mas lembrando, são coordenações autônomas com abordagens diferentes, tá? E nesse seu planejamento para esse concurso do TJ Rio Grande do Sul, mais de 40 pessoas, entre roteiristas e professores, e coordenação e revisores envolvidos no processo de planejamento, porque, de fato, o nosso objetivo é o mesmo que o seu, que é a sua aprovação. Então, assim, só para frisar que é um planejamento de estudos com metas semanais personalizadas à tua necessidade, indicação dos assuntos mais relevantes, mais importantes, indicação dos melhores materiais para estudar, dicas de resumos e bizus, baterias de questões prontas, revisões programadas, relatórios de análise de desempenho e um acompanhamento direto por um professor orientador. É um acompanhamento humanizado que faz toda a diferença. Inclusive, temos diversas outras ferramentas dentro da plataforma que você, com o passar do tempo, vai ter acesso. Mas essa análise de desempenho, inclusive, a gente passou dela tão rápido, mas eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Mas vamos falar um pouquinho do planejamento de estudos da LS para o pós-edital do TJ Rio Grande do Sul, que se inicia agora, se iniciou dia 1/9. Para você que vai fazer para técnico judiciário, você vai ter que fazer em torno de 9 a 10 tarefas semanais, com roteiro híbrido, ou seja, você vai ter a opção iniciante e experiente para cada tarefa. Para você que vai fazer a JAA ou a JJ, a JA e a JJ vão ser roteiros experientes. Claro, quando você pega ali IA, até em português mesmo tem um roteiro híbrido, em noções de IA, de análise de dados, a própria questão da legislação, ali sim é um roteiro iniciante. Mas nas demais a gente vai ter mais uma abordagem de revisão dos pontos em aberto e muitos cadernos de questões elaborados e mastigados diretamente para você, para os seus objetivos ali naquele certame de acordo com as demandas da banca FGV e, lógico, com as exigências do cargo-alvo que você se inscreveu aí. Mas lembrando aí que as tarefas, a quantidade de tarefas é essa média, a gente vai ter muito simulado, tá? Para técnico, para analista, bastante simulado. Então, temos aí um roteiro de simulado que é bem interessante para você se testar no decorrer da sua preparação. Esse relatório de análise de desempenho, eu fiz um recorte de um dos pontos desse relatório. O relatório não se resume a esse quadro, obviamente, mas é um dos pontos, que é um dos recursos mais importantes da LS. Não vou falar de todos os inúmeros recursos, tanto que nem sequer listei todos eles, porque não dariam em 10 páginas. E se eu for falar, eu vou passar o dia aqui, e não é esse o nosso objetivo. A gente quer ser célere para que, de fato, você volte logo para estudar. Mas vamos lá, o relatório de análise de desempenho, ele mostra aí as disciplinas, por exemplo, que esse aluno estava estudando, nesse recorte que eu fiz, nesse aspecto aí da análise, e ele mostra quantos acertos o aluno teve no total de questões que resolveu, e isso resulta em quantos % de acertos, qual o tempo que ele gastou por questão, qual o tempo que ele gasta nas tarefas. Então, tudo isso ele recebe estratificado, você não precisa se preocupar com nada. Esse outro aluno, consolidação de desempenho médio e comparativo, como é que está a comparação desse aluno com a média e com a mediana da concorrência? Ele está acima da média e está acima da mediana, olha que legal.
Ele fez nesse grupo de 4 metas, porque essa análise a gente faz a cada 4 metas concluídas, lembrando que a meta é semanal. Então, se o aluno é pontual, é como se fosse por mês, no grupo de 4 semanas concluídas, quando ele entra na quinta, e assim sucessivamente, ele vai ter análise de desempenho. Então, esse aluno especificamente aí fez 518 questões, e dessa pizza toda, ele errou a fatia de 92 questões, mas não tem problema. Ele revisou essas questões nos diversos momentos de revisão que nós temos. Revisões intermediárias, revisão geral global. No pós-edital, nós temos a revisão direcionada 15 dias antes da prova e teremos também essa revisão direcionada no TJ do Rio Grande do Sul, tá? Que é uma revisão muito específica para a necessidade individual do aluno. E também as revisões da própria análise de desempenho, que a gente coloca em relatório para que o aluno refaça as questões que errou em determinado assunto, e a gente indica em que meta-tarefa ele está, para que sequer o aluno perca tempo procurando. Então, vai tudo mastigado e pormenorizado para você. Essa análise de desempenho aí, o aluno fez, nesse total aí, 2.353 questões, e aí o percentual dele é excelente, muito bom. E aí, milhares de vidas transformadas, eu tenho até que atualizar aí, eu errei por ter 15 anos, a gente está com 16, vou fazer 17 anos já de LS, então eu quero muito que a foto de vocês esteja aí ilustrando essas milhares de vidas transformadas, mais de 16 anos, mais de 11 mil aprovados, não caberia aí, obviamente, mas é só para vocês terem uma noção de quantos aprovados nós colecionamos, e é isso que dá sentido ao nosso trabalho, a estar aqui gravando esse vídeo para vocês. É realmente a satisfação, a alegria. Eu tenho um aluno, falando no TJ Rio Grande do Sul, eu tenho um aluno que está no segundo lugar, lá no ANV, empatado com o primeiro, mas por critério de desempate, em tese dele está no segundo, para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. E o resultado sai agora dia 10, e a gente está numa ansiedade tremenda. Dia 10 ou dia 12, a gente está numa ansiedade tremenda. Então, assim, é isso que move o trabalho da gente. É a aprovação de vocês, é a resolutividade da vida de vocês. De verdade, assim, sabe? Só faz sentido estar aqui quando eu vejo um aluno no topo. Enquanto isso, a gente realmente fica trabalhando, e também faz sentido esse trabalho, esse processo. Mas acreditar que o aluno também está fazendo a parte dele e que a gente está podendo contribuir de uma maneira muito expressiva para que esse resultado seja o mais positivo possível. Aqui estão os nossos Instagrams, o meu jordanamoura.lsconcursos, @jordanamoura.lsconcurso, segue a gente lá nas redes, @lsconcurso, @lstribunais e @lspolicial. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia. Quaisquer demandas, nós estamos lá no Instagram, no próprio site da LS, sempre tem um espaço lá com os nomes de todos os professores para vocês procurarem alguma referência, os nossos currículos. Estamos à disposição, meu direct do Instagram também está à disposição. Eu quero muito colecionar mais aprovados aí no TJ Rio Grande do Sul. Vamos com tudo que vai dar certo. Sucesso e bons estudos para vocês. Um beijo grande, até mais.